abençoe. Abra sua Bíblia comigo, por favor, querido. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 12. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, eu quero agradecer aos irmãos que estão se empenhando, dedicando o seu trabalho voluntário para estar nos abençoando na confecção ali atrás do pessoal lá do que vai ficar no som, no data show. Irmãos preciosos, você que está em casa nos assistindo e tem nos abençoado, você que está aqui hoje, está nos abençoando, não é? Vindo para cá e fica a sexta-feira toda, fica o sábado todo. Você é muito precioso. Nós queremos honrar a sua vida por estar nos abençoando com isso. Amém? Deus te abençoe. Queridos, Hebreus capítulo 12, versos 18 até o 28. A palavra do Senhor diz assim: Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável. Deixa eu só fazer uma observação. Uma melhor tradução, nesse caso, é a da NVI. Quem tiver com a versão NVI aí, vai dizer ao monte palpável. Não é? Porque a gente não apalpa o fogo, né, irmãos? Então, ao monte palpável. Ora, vocês não chegaram ao monte palpável e aceso, à escuridão e às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta, ao som das palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que do céu nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez, eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos orar? Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração. Paizinho, nós queremos apresentar o nosso coração diante do Senhor. Pai, nós amamos muito a Tua palavra. Ela não é uma coisa vã para nós, ela é a nossa própria vida, como disse Moisés. E nós queremos nos submeter ao controle, ao domínio, ao governo, ao senhorio da Tua palavra nessa hora. Deus, que todo cativeiro humano agora caia por terra e que a nossa mente seja levada cativa à mente de Cristo em obediência a Ti e que nós recebamos com mansidão, Senhor, a palavra que é implantada em nosso coração, em nome de Jesus. Amém, querido? Nessa noite eu quero falar sobre retenhamos a graça. Retenhamos a graça. Irmãos, eu quero dizer para você que a nossa realidade espiritual hoje não é uma
realidade de uma experiência limitada. Você leu comigo o início do capítulo, lá no verso 18. O autor aos Hebreus, ele começa a contar uma história que você conhece. Uma história que aconteceu lá no Antigo Testamento. Quando o povo de Israel, 3 meses depois que o povo tinha saído do Egito, a Bíblia relata que Deus chega para Moisés e fala: Moisés, eu quero falar com você e com o povo. Então vocês vão se santificar, vocês vão se preparar. E você vai subir ao monte, porque eu vou descer no monte. E quando eu chegar lá no cume do monte, eu vou falar com o povo. E diz a Bíblia que por alguns dias eles se prepararam, se santificaram. E quando eles esperavam a aparição de Deus, diz a Bíblia que foi algo assustador. E eu quero que você corra comigo lá para Êxodo, no capítulo 19, porque talvez você não lembre bem desse relato. Eu quero que você relembre comigo. Êxodo 19, os versos de 9 em diante. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor disse a Moisés: Eis que eu virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do Senhor ao povo, do Senhor ao povo. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo, consagre-se no dia de hoje e amanhã, que eles lavem suas roupas, estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: Tomem cuidado para não subir ao monte, nem tocar a sua extremidade, porque todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão ao monte. Moisés desceu do monte junto do povo e consagrou o povo, e lavaram suas roupas, e Moisés disse ao povo: Estejam prontos no 3º dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Ao amanhecer do 3º dia, irmãos. Imagina comigo, para de ler um pouquinho. Primeira coisa, Deus disse que falaria só com Moisés? Então, Deus disse: Eu vou falar com o povo. E o verso de número 11, 12, vai dizer assim, que ele falaria com o povo, mas ele apareceria para o povo. E apesar dele delimitar o monte, ele disse: quando tocar a trombeta, aí vocês podem subir. Não era só Moisés que ia poder subir. Depois todos iam poder subir. Irmão, preste atenção. Se Deus chegasse para mim e para você agora e dissesse assim: Tárcia, daqui a 3 dias você vai me ver, me ouvir e vai ficar comigo, pertinho. Irmão, eu acho que não é... É quase um surto, né? Acho que eu nem ia dormir. 3 dias de insônia. Só pensando como seria encontrar com ele. E o povo ficou assim: como que vai ser encontrar com Jesus, né? Com Deus? Irmãos, e para a nossa surpresa, verso de número 16. Quando o 3º dia chegou, logo cedo começaram trovões e relâmpagos. Depois uma nuvem bem pesada, espessa, cobriu o monte. E, de repente, eles começaram a ouvir no pé do monte, lá do alto, uma trombeta. Irmão, não tinha ninguém tocando trombeta lá em cima. Mas eles começaram a ouvir o som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Verso 17. Moisés levou o povo para fora do arraial, olha o que diz a Bíblia, para encontrar-se com Deus. E o povo ficou no pé do monte. Todo o monte Sinai estava pegando fogo. Irmão, se Moisés, quando viu a sarça queimando, ele já ficou assim. Agora você imagine o povo inteiro vendo uma montanha pegando fogo.
E a montanha pegava fogo, e tocava trombeta, e tinha trovão, e tinha relâmpago, e estava todo mundo lá, preparado. Quase um paparazzi aqui, né? Tirando a foto minha. De tão perto. E aí o monte começou a pegar fogo, irmãos. Eu fico imaginando o coração do povo. Porque a gente quer encontrar com Deus, não é isso? Mas ali era o Deus totalmente santo, totalmente justo, totalmente puro. Irmão, não era de qualquer jeito. E diz a Bíblia, olha comigo, o verso de número 18. Todo o monte Sinai pegava fogo, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. Como é que Deus tinha se manifestado para o povo? Em fogo. Meu Deus. E a fumaça subia como a fumaça de uma fornalha. E o monte, irmãos, ele tremia com violência. Que isso, meu Deus. Irmão, é uma visão assustadora. É um terremoto, é um relâmpago, é um trovão, é uma fumaça, é um fogo, é um barulho de trombeta. E segura o povo, Moisés, porque sou eu. Irmão, se a gente tem visão de um demônio, a gente sai correndo. Tem irmão, né? Tem irmão. Agora você imagina um monte balançando, pegando fogo. E diz o verso de número 20. O Senhor desceu sobre o monte. Aliás, 19. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais, cada vez mais. E Moisés falava e Deus respondia no trovão. Uau! E o Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. E o Senhor chamou Moisés para o alto do monte. O corajoso foi. E o Senhor disse para Moisés, agora Moisés, desce, avisa o povo para não ultrapassar o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo, marque limites ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu, vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Os sacerdotes não subirão, e o povo também não deve ultrapassar o limite, para que Deus não se volte contra eles. Irmãos, a visão era aterrorizante. Agora, olha o capítulo 20 de Êxodo, o verso de número 18. Olha o que aconteceu. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, o monte fumegante, e o povo tremeu de medo. Irmãos, vocês lembram comigo, nós lemos dizendo que Deus queria encontrar com quem? Com o povo. Agora olha o final do verso 18. O povo tremeu de medo e ficou de longe. E disseram a Moisés, Moisés, não, fale-nos você, e nós ouviremos você, porém não fale Deus conosco. Irmãos, qual era o desejo de Deus? Falar com o povo. E de repente a resposta do povo para Deus é: Deus, não fale com a gente. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Ou seja, fica firme, deixa Deus falar com você. Mas ele continua dizendo: não tenham medo, porque Deus veio para provar vocês. E para que o temor dele esteja diante de vocês, a fim de que vocês não pequem. Porém, o povo permaneceu ao longe em pé. Moisés, entretanto, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Irmãos, essa era a religião que o povo tinha decidido desenvolver com Deus. Era o relacionamento. Desde aquela visão de majestade, de glória, de santidade, de poder, de grandeza, o povo ficou tão intimidado que o povo disse: não, nós não queremos ficar perto do Senhor. Nós preferimos uma pessoa intermediária. Nós preferimos que o Senhor não fale conosco, que outro se levante e fale. Irmãos, na minha cabeça, isso é quase inaceitável. Mas eu fico imaginando que se fôssemos nós aterrorizados diante de tamanha grandeza, de tamanha majestade, de tanto poder, certamente nós faríamos a mesma coisa. Nós diríamos: não, Deus, eu não quero que o Senhor fale comigo.
Irmãos, e o que me maravilha no texto que nós lemos lá de Hebreus, volte lá conosco, é que por muitos anos Deus teve que se relacionar com o povo dessa maneira. Deus teve que levantar homens que eram sacerdotes, que iriam intermediar o relacionamento de Deus com o povo. Homens que expiavam o pecado, que aceitavam as ofertas, mas quando Jesus vem, meu irmão, sobre a nossa vida, esse intermediário, ele é afastado. Porque Jesus se revela com toda a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade. E ao invés de termos um relacionamento em que nós não nos aproximamos, em que nós não podemos tocar, em que nós não queremos ouvir, em que Deus não se manifesta, ao contrário disso, nós não chegamos ao Monte Sinai, nós chegamos a Sião. Glória a Deus. Irmãos, o autor aos Hebreus, corra comigo para lá. Ele vai dizer o seguinte, olha, lá no Monte Sinai tinham trevas, tinha escuridão. Irmão, quem está em trevas, em escuridão, consegue discernir as coisas ao seu redor? Um relacionamento que é distante de Deus, um relacionamento que não se aproxima dEle, vai ser um relacionamento que anda em escuridão. É um relacionamento como que de um cego apalpando para ver o que ele deve fazer, por onde ele deve andar. Mas o relacionamento de quem se aproxima não é um relacionamento que está cercado por escuridão. É um relacionamento cercado pela glória, pela manifestação da presença. E o autor aos Hebreus vai encorajar aqueles irmãos. Porque aqueles irmãos eram irmãos que estavam passando por uma forte perseguição. Eram irmãos que estavam sendo vituperados, os bens levados, estavam sendo presos. E eles eram judeus. E eles começaram a pensar assim, olha, eu aceitei Jesus e minha vida está dando tudo para trás. Tudo está dando errado. Então, eu vou voltar a ser só judeu. E o autor aos Hebreus vai dizer para eles assim, olha, antes, quando vocês eram só judeus, o relacionamento de vocês era tão distante de Deus. Vocês tinham que levar ofertas, sacrifícios, colocar alguém entre você e Deus. O relacionamento de vocês era o relacionamento da lei, porque naquele dia no Sinai, quando Moisés subiu, Deus entregou para Moisés as tábuas da lei. E ali existia a lei. Irmão, o relacionamento da lei é subjugar, é afastar, é ordenar. Mas o relacionamento da graça é aproximar, é estar perto, é se revelar. Irmãos, enquanto nós estamos assim, longe de Deus, com medo dEle, nós não podemos discernir quem Ele é, a sua vontade. Mas olha o que a Bíblia diz, que enquanto no Sinai nós víamos a majestade absoluta de Deus, nós também víamos a inacessibilidade de Deus. Nós não podíamos chegar lá, ninguém ousava se aproximar. Era um relacionamento baseado no medo. E, infelizmente, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. Nós temos conhecido muitas pessoas cujo relacionamento com o Senhor é baseado no medo. No medo, porque se eu errar com Deus, Deus vai me mandar para o inferno. Irmão, presta atenção, querido. Nós somos filhos. Filhos. Sabe quantas vezes os meus filhos erram todo dia? Eu nem sei, que eu já perdi as contas. Mas quando chega a hora do almoço, do jantar, do café da manhã, o lugar deles à mesa está garantido. Sabe por quê? Porque o nosso relacionamento não é baseado no medo, é no amor. Quem é filho não tem medo. Não tem medo de não ser aceito. Quem é filho não tem medo de ser excluído. Quem é filho não tem medo de ser lançado fora. Não importa, querido, quantas vezes eu e você venhamos a errar com Jesus. O nosso relacionamento com Ele não é meritocrático. Não é por mérito, não é pelo que nós fazemos para agradar o coração dEle. É porque hoje nós somos filhos. Por que que o povo tinha medo de chegar no Sinai? Porque ali havia santidade pura, genuína de Deus. E o povo não era santo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é que Deus não queria estar perto do povo. É que o povo estava saindo do Egito naquela hora.
O povo adorava outros deuses, o povo não conhecia o Deus verdadeiro, e Deus precisava revelar o seu caráter de santidade para o povo. Olha, se lá no Egito vocês adoravam muitos deuses, faziam festas irreverentes, faziam tudo que não devia, agora eu vou mostrar quem é o Deus que vocês vão seguir, quem é o Deus que tirou vocês do Egito. E aí Deus faz como um pai faz com o filho. Como é que um pai e uma mãe faz com o filho e com a filha quando eles são criança? Se errar, corrige. Não é assim? A gente tem a varinha em casa, não sei vocês, mas a gente tinha uma varinha, né, que não era bem uma varinha, era uma colherzinha de plástico, assim, daquelas de cozinhar. E a gente falava assim para os meninos, olha, a disciplina está lá, hein? E às vezes dava até dó, irmãos. Terminava o culto aqui, né, o Dani era pequenininho, ele aprontava. E aí a gente chegava no carro e dizia assim, olha, quando a gente chegar em casa, você vai ser disciplinado. Irmãos, e às vezes minha mãe estava aqui e ele ia falando no ouvido dela atrás do carro, vovó, eles vão me disciplinar. Querendo arrumar respaldo, né? Para não acontecer. E é quando a gente chegava em casa, irmãos, não dava mais vontade de disciplinar. Porque a raiva já tinha passado. E eu sou muito mole para essas coisas, aí o pastor dizia assim, vai lá. Você disse para ele que ele ia ser disciplinado. Oh, mas eu não estou mais com vontade. Mas você empenhou a sua palavra, então vai lá. Irmãos, Deus estava fazendo isso com o povo. Ele estava usando aquele método de castigo. Sabe? Olha, eu sou o Deus que consome. Eu sou o Deus santo. Vocês agora são crianças espirituais. Mas aprendam quem eu sou. Olha, irmãos, eles nunca tinham visto um Deus que abalava uma montanha. Que falava por meio do trovão. Que aparecia com clangor de trombeta. Que descia do céu com nuvens espessas, com escuridão. Eles não conheciam isso. Isso estava revelando para eles um Deus a quem eles deveriam reverenciar, temer. Não ter medo, mas temer. Irmãos, mas o autor aos Hebreus diz que essa era a velha aliança. Então eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite, meu irmão. Você e eu não estamos mais nesse lugar de medo. O autor aos Hebreus vai dizer que Deus nos tirou de lá. Ao contrário de servirmos a um Deus que fica no alto de uma montanha inacessível, nós servimos a um Deus que desceu até nós, que resolveu se relacionar, que resolveu conversar conosco, e mais do que isso, que resolveu morar dentro de nós. Então eu quero, em nome de Jesus, quebrar essa cadeia sobre todos nós. O nosso relacionamento com Ele não pode ser baseado no medo. Porque o medo não é amor. O amor, ele gera liberdade. O medo gera escravidão. E aquele povo estava ali, e aí o autor aos Hebreus, vá comigo lá para Hebreus, ele começa a mostrar para o povo quem eles são hoje, onde eles estão. Depois dele falar sobre aquele cenário terrível, tão tenebroso, olha o verso de número 22. Depois eles dizerem que Sião era tudo isso, ele vai dizer, mas ao contrário, vocês têm chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Vocês têm chegado a Jerusalém celestial. Vocês têm chegado a milhares de anjos. Vocês têm chegado à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, que é o juiz de todos. Vocês chegaram aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Vocês chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança. Irmãos, eu quero nessa noite falar sobre isso. Onde nós já chegamos. Veja que o texto não diz, vocês vão chegar. Você está entendendo? Nós não vamos chegar lá. Tudo isso já nos foi outorgado por herança. Nós já chegamos nesse lugar. Nós só precisamos acessar esse lugar. Nós já chegamos, nós saímos de um lugar onde Deus era inacessível a nós.
e chegamos num lugar onde o Evangelho nos mostra que Deus é eterno, gracioso e que o convite do Evangelho é de acesso e não de afastamento. O convite de Jesus é: aproxime-se de mim. Irmãos, quando eu lia esse texto, eu pensava: meu Deus, eu já cheguei lá. Mas se eu já cheguei nas regiões celestiais, por que que eu vivo tantas coisas que não se parecem com isso? Sabe aquele texto de Efésios, quando Paulo diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais e já nos colocou assentados ao lado de Cristo. Irmãos, não é uma realidade futura. Nós já estamos assentados no reino espiritual ao lado de Cristo e nós já somos abençoados com todas as bênçãos. A diferença é que quando nós somos pessoas naturais, nós não discernimos o que é espiritual. Quando nós somos patriotas de uma terra que não é uma terra celeste, nós andamos como aqueles que são peregrinos, mas nós estamos com os olhos na terra, nós não acessamos aquilo que já herdamos no céu. E a Bíblia diz que nós já chegamos lá. Irmãos, é tremendo, porque naquela época havia uma peregrinação para chegar em Jerusalém. Eles passavam dias caminhando para adorar lá na cidade santa, que era construída lá no Monte Sinai. Mas eles iam em procissão com alegria. Muitos textos bíblicos dizem que eles iam cantando até chegar na Jerusalém terrena. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Que nós também estamos peregrinando para chegar na Jerusalém celestial. E a nossa peregrinação tem que ser com alegria. Porque se eles se alegravam para chegar numa Jerusalém terrena, imagina, irmão, eu e você chegando nas portas do céu. A nossa caminhada aqui na terra tem que ser com muita alegria. Querido, nós não estamos destinados à ira. Nós não estamos destinados ao inferno. O inferno foi preparado para o demônio e os seus anjos. Nós estamos destinados a chegar na Jerusalém celestial. E sabe, querido, o que é que tem na Jerusalém celestial? Lá é a cidade do Deus vivo. Irmão, eu não sei se você está entendendo. Quando eu era criança, eu estudava numa escola católica. E toda semana, as freiras me faziam ir para a missa. E lá tinha uma casinha assim, não sei quem já foi. Tinha uma casinha lá no fundo com uma portinha pequenininha, quem lembra disso? E lá tinha o Senhor morto. E a gente tinha que ir lá ver o Senhor morto. Imagina eu, sempre fui meio assim, complicada. E aí eu ficava conversando com as freiras. A Bíblia diz que ele está vivo. Não, mas você tem que ir lá beijar os pés do Senhor morto. Não era assim? Irmão, presta atenção. Eu e você já chegamos no lugar onde Deus está vivo. Um Deus morto não cura, um Deus morto não liberta, um Deus morto não transforma, mas nós já chegamos ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, e onde o Deus vivo está, tem milagre, tem cura, tem libertação, tem poder, tem transformação, tem provisão, tem livramento, tem o extraordinário acontecendo. Nós já chegamos lá. Nós já chegamos lá, irmãos. Nós já chegamos lá na cidade do Deus vivo. Eu não tenho mais que beijar os pés de um Senhor morto. Aliás, eu também não beijava, não. Que eu era terrível. Mas eu não beijava, não. Nós já chegamos a milhares de anjos. Irmãos, quando eu lia isso, eu pensava assim: meu Deus, por que o autor aos Hebreus está dizendo que nós chegamos a milhares de anjos? E na hora eu me lembrei do capítulo 1 de Hebreus. Quando ele vai falar que Deus envia os anjos dele para ministrar, são seres ministradores que servem e trabalham em nosso favor. E eu pensava: uau, eu já cheguei nesse lugar e estou fazendo pouco uso dele. Irmão, você tem noção de que anjos do céu são ministradores e são liberados para mim e para você? Deus dá ordem aos anjos dele a nosso respeito para nos guardar de tropeçar em alguma pedra, para nos livrar,
para nos dar vitória, para nos ajudar. Irmãos, às vezes você está viajando e você não sabe. Deus enviou anjos para cercar o seu carro, para guardar o seu trajeto até você chegar em casa. Às vezes você sofre uma situação e no meio do lugar Deus levanta um anjo para liberar uma bênção sobre a sua vida, para te abençoar. Irmãos, eu lembro como hoje, no dia que eu caí e quebrei o pé. Na verdade eu não caí, né? Eu fui pular e quebrei o pé. E eu lembro que não tinha ninguém naquela rua, ninguém. E eu fiquei sentada no chão, o sapato do outro lado da rua, e pensando, ixi, agora não tem ninguém mesmo, vou ficar por aqui, né? E aí, de repente, quando eu olhei, já vinha uma pessoa com o meu sapato na mão e dizendo, aqui o seu sapato. Eu falei, é meu sapato mesmo. Ele falou, vamos subir a rua? Eu falei, vamos. E me levantou. E quando eu cheguei no final da rua, que o pastor João estava no carro, eu virei para agradecer, cadê o moço? Eu falei, amor, tinha uma pessoa aqui. Não, amor, tinha uma pessoa aqui que me levantou, que entregou o meu sapato, que me levou até o final da rua. Tinha sim, amor, tinha sim. Irmãos, eu me lembro, coisa extraordinária, o último musical que a gente fez. Eu não sei se eu contei aqui essa história. Eu lembro que eu estava em casa orando com o pastor João, o Dani, e eu estava orando e eu disse assim, Deus, eu preciso de um sinal da parte do Senhor, de que nós estamos fazendo algo que te agrada. Nós não queremos fazer nada que seja um movimento, então dá o teu sinal de aprovação. E eu lembro que naquele domingo à tarde, naquele dia à tarde, o irmão da iluminação, o moço da iluminação, ligou para a gente e falou, pastor, que horas o senhor me pega no metrô? E ele falou, eu te pego às 3. E aí nós falamos, amém, então 3 horas a gente te pega. E a gente vinha para cá mais cedo para ligar o som e a luz. E aí quando foi mais ou menos umas 10 para as 3, ele mandou uma mensagem no WhatsApp do pastor, falando assim, pastor, estou chegando na igreja. E o pastor João falou assim, o Bruno, vai como para a igreja? Eu não dei o endereço, não nada. E ficou por isso. Quando a gente chegou aqui, ele estava sentado ali no ponto do ônibus, o falido lá, o finado ponto do ônibus. E aí, glória a Deus. Que é isso, irmão? Glória a Deus, saiu. E aí, eu lembro que a gente falou assim, e aí, Bruno, como é que você chegou aqui? Ele falou, pastor, obrigada pelo Uber. E a gente olhou para ele, que Uber? Ele falou, pastor, estava lá no metrô. Um carro parou, olhou para mim e disse, Bruno? E eu disse, sim. E ele disse, vamos para a igreja? E ele disse, vamos. E aí ele disse, você sabe o endereço? Sei. E deixou ele aqui na porta. E ele falou, quanto foi a corrida? Ele, não, já está paga. E a gente chegou, acho que para o Marco Aurélio, perguntou, Marco, você mandou algum Uber para buscar? Perguntamos aos meninos, vocês mandaram algum Uber para buscar? Não. Irmãos, Deus fez um anjo. E buscar aquele irmão só para mostrar que ele estava aprovando aquela situação. Olha, muitos sem saber, receberam anjos na sua casa. Irmão, se eu fosse contar as inúmeras experiências de anjos, né, Suelane, a Kênia que o diga, né, as inúmeras experiências de anjos que a gente sabe. Irmão, preste atenção, Deus nos levou a esse lugar, onde existe uma miríade, milhares de anjos disponíveis, ordenados por Deus, para tratar sobre as coisas que são importantes para você, para livrar você, para guardar você, para servir você, para abençoar você. E nós não podemos desprezar o lugar aonde nós já chegamos. Nós já chegamos, irmãos, nesse lugar. A Bíblia diz que nós chegamos na cidade do Deus vivo, na Jerusalém celestial, nos milhares de anjos, mas ele diz uma coisa linda, leia comigo aí, acompanhe comigo. Põe aí, Sara, por favor. Olha o que a Bíblia diz. Nós chegamos na assembleia festiva. Irmão, quando eu lia isso, eu fiquei assim, já viu, né? Eu falei, meu Deus, o que é uma assembleia? É um ajuntamento. Irmão, mas não é um ajuntamento triste. É um ajuntamento que celebra, que jubila, que está cheio de alegria, de gozo. Irmão, nós já chegamos nesse lugar, onde o ajuntamento é festivo, tem sons de júbilo.
Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós o conhecemos, quando nós nos relacionamos com Ele, quando nós não temos medo da sua presença, quando nós não temos medo de ouvir a sua voz e nem de ver a sua face, o que vai acontecer é que o nosso coração vai se encher de alegria, e toda vez que a gente se ajuntar para congregar, para fazer um culto ao Senhor, vai ter festa no nosso coração. Por isso, irmão, deixa eu dizer uma coisa, deixa eu te encorajar nessa noite. Quando você vier para o culto, vem assim como diz o Salmo 100, no verso 1. Entrai pelas suas portas com ações de graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Já põe o pé para dentro da igreja, celebrando, e dizendo: Deus vai ter milagre hoje, Deus vai ter cura hoje, Deus vai ter resposta hoje. Sabe por quê que a gente não recebe? Porque a gente não tem expectativa. Jesus chegou numa cidade, e aí quando eles olharam para Jesus, eles disseram assim: peraí, mas aquele ali não é o filho de José? Filho de Maria? Os irmãos dele não estão aqui conosco? O que acabou naquela hora? A expectativa. E aí diz a Bíblia que foi o único lugar onde Jesus não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade deles. Irmãos, o que abre o mover de Deus que nos abençoa é a expectativa que nós temos daquilo que Deus é poderoso para fazer. Quando a gente chega no templo cheio de expectativa, até a motivação em adorar, até a motivação em nos render é diferente. Então, quando você entrar aqui, meu irmão, encha o seu coração de expectativa. Porque nós servimos a um Deus que nos colocou numa assembleia festiva. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Ele nos levou, temos chegado à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Irmão, ó, tem hall de membro aqui na igreja? Tem. Se você não está nele, quinta-feira agora é a sua vez. Você pode vir, passar pela assembleia e se tornar membro da igreja. Quinta agora, à noite aqui. Mas, irmãos, é mais que isso. Porque tem um livro no céu, tipo hall de membros, onde Jesus escreveu Tárcia Keiler Matos de Oliveira. Onde ele escreveu Cláudia Rodrigues. Sabe? Onde ele foi escrevendo Rosângela Deodato, Luiz Fernando Hang. Olha que chiquetoso, né? Nossa, é tão simples. Aí ele escreveu lá Jael, vai ser Hang também, não sei. Né? Se é Hang ou se é outra coisa. Jael Lima, não sei o que, Hang. Escreveu Célia Brás. Irmão, presta atenção. Ninguém vai perder esse rol que está no céu. Ninguém vai apagar. Ninguém vai deixar queimar, pegar fogo. Irmãos, nós já chegamos a um lugar onde no céu está rolado o meu e o seu nome, irmãos. Isso tem que encher o nosso coração de alegria. Um dia os discípulos chegaram jubilando e dizendo assim: mestre, olha, nós saímos para evangelizar, e aí os demônios começaram a se submeter a nós, nós expulsamos demônios. E aí Jesus, que era o cara, né? Ele olhou assim e falou: aham, tá. É isso que deixa vocês felizes? Porque os demônios se submetem a vocês? Antes, vocês devem se alegrar, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Irmão, sabe por quê? Porque vai chegar um tempo naquele dia que muitos vão dizer: Senhor, em teu nome nós profetizamos. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós falamos em novas línguas. Mas o nome deles não vai estar rolado no céu. Porque o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque vocês praticam iniquidade. Eu não conheço vocês. Irmãos, a minha alegria é saber que por essa terra eu posso não fazer nada de grande relevância. Mas se naquele dia eu chegar lá e o meu nome estiver escrito no livro da vida, arrolado no céu, meu irmão, ninguém vai tirar o meu lugar junto da mesa do Cordeiro. Eu quero te encorajar nessa noite a entender, irmão, o lugar que eu e você já chegamos. Nós já estamos lá. Não é que vão escrever seu nome, ele já está escrito. Glória a Deus. E o texto continua dizendo: vocês chegaram à igreja dos primogênitos arrolados no céu.
chegaram a Deus. Irmão, olha que diferença. Quem estava chegando perto do Sinai nunca se aproximou de Deus. Mas nós que fomos levados a Sião, nós já chegamos a Deus. Nós já chegamos a Deus. Nós já chegamos a Deus. Nós não estamos longe dele. Ele não é mais inacessível. Ele não é mais inacessível. E ele continua dizendo: nós já chegamos aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Sabe, irmãos, todos aqueles homens e mulheres que foram imputados sobre eles a declaração de serem justos e por terem recebido a justiça de Deus, foram justificados e receberam o direito de fazer parte do reino, da herança. Hoje eles estão lá, reinando com Cristo. E nós já chegamos nesse lugar. Irmãos, a justiça de Deus já foi imputada a nós. Por isso que eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Nada que a gente faça para Deus nos garante o direito de chegar no céu. Nada que a gente deixe de fazer nos faz perder o direito de chegar no céu. Porque se fosse por nosso mérito, não valeria a pena o sacrifício de Jesus. Muitas pessoas não vêm para o Evangelho porque pensam assim: eu não sou bom o suficiente. Eu erro, eu peco, eu fumo, eu bebo. E quem falou que Jesus está preocupado com isso? Jesus está preocupado é que você reconheça que o sacrifício que Ele fez por mim, por você, é merecedor de honra, de aceitação. Ele está preocupado em você entender o presente que Ele te entregou, que Ele me entregou. Tem muita gente escravizada no medo. Mas e se eu errar com Deus? Mas e se eu fizer algo que desagrada a Deus? Aí, como um pai e uma mãe, Ele vai nos corrigir. Mas Ele não vai chutar a gente da família. Ele não vai tirar a gente da casa. Ele não vai falar que a gente perdeu o lugar. Por piores filhos que sejamos, o nosso lugar está garantido à mesa. Se reconhecemos quem Deus é, se aceitamos o seu sacrifício, se nos submetemos ao amor que Ele quer derramar sobre nós, nada vai fazer com que a gente mereça o reino, nem vai nos fazer perder o reino, se estamos agarrados naquilo que é relevante, que é o sacrifício de Jesus. E Ele termina dizendo: vocês chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança. Querido, isso é tremendo, porque muitos estão procurando chegar e não conseguem, porque estão com medo. E aí o autor aos Hebreus vai dizer: vocês entenderam tudo o que vocês estão vivendo? Vocês aqui estão entendendo? Quantas maravilhas nós já acessamos? Quantas maravilhas já nos são pertencidas? Então, se tudo isso é nosso, qual vai ser a resposta que nós vamos dar a tanta graça liberada sobre nós? E aí o verso 25 vai dizer: então, tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra, não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que do céu nos adverte. Olha o que ele está dizendo. A única coisa que fez com que o povo não se aproximasse de Deus foi o quê? Eles não quiseram ouvir a Deus. Irmãos, e nessa noite eu vim aqui para dizer: Deus continua falando. Deus continua levantando profetas. Deus continua usando homens, a palavra. Deus continua falando por sonhos, por visões. Deus continua levantando pessoas. Deus continua falando com você individualmente. Deus continua se manifestando. Nós não podemos recusar ouvir a voz daquele que tem nos falado. Irmãos, se você tem reconhecido que Deus tem falado, ouça a voz dele. Hoje pela manhã nós ouvimos o pastor falando: não se faça de bobo. Foi isso, Rô? Não dê de bobo. Como que foi? Não se faça de bobo. Irmão, Deus está falando, tem gente se fazendo de bobo. Ele falava assim. Deus está falando assim: termina o namoro, não foi? Termina o namoro. Aí você fala: não, foi Deus que falou, não, isso foi coisa da minha cabeça. Aí Deus está falando: para de ver isso. Aí você fala: não, isso não é Deus, não. Aí Deus está falando: firma mais com Deus. Firma mais comigo. Toma propósito, aliança, vai jejuar. Não, isso é o capeta.
né? E a gente começa a dar uma de bobo. Irmãos, Deus tem falado. Olha, eu nunca vi um tempo como esse, em que Deus tem falado. Você liga o YouTube, mensagens. Você vai nas igrejas, mensagens. Você chega na rua, pessoas falando. Nunca nós ouvimos tanto a voz de Deus. A grande diferença é o que nós vamos fazer com o que nós estamos ouvindo. Porque se nós decidirmos fazer o que o povo no pé do Sinai fez, que foi dizer, não, Deus, olha, usa Moisés, eu não quero te ouvir, nós vamos cada vez mais nos afastar de Deus. Mas se nessa noite nós escolhermos ouvir a voz dEle, se nessa noite nós escolhermos estar com Ele, se nessa noite nós resolvermos subir o monte e dizer, Senhor, não importa, eu quero estar na Tua presença, nós não vamos desviar e nem nos perder dEle, irmãos. E o texto continua dizendo, verso de número 26. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra. Mas agora ele promete dizendo, mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção das coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Sabe que ele tem muita gente construindo a sua vida sobre coisas que vão ser abaladas. Tem muita gente conquistando, galgando degraus, que amanhã eles vão ser removidos. Mas Deus está nos falando nessa noite que nós precisamos firmar a nossa vida sobre o que não é abalável. Porque Deus quer nos revelar uma realidade espiritual e eterna. E quem construir a sua vida na eternidade vai permanecer quando tudo isso acabar. Eu quero até encorajar vocês a assistir depois Movidos pela Eternidade. É uma série de vídeos de 20 minutos, 30 minutos, são 12 aulas de John Bevere, Movidos pela Eternidade. Muito bom. Assista. Nós precisamos, irmãos, fazer uma poupança para o céu. O que é que nós estamos depositando lá no céu? Tem gente que está juntando dinheiro aqui na terra, está construindo muita coisa, e isso é muito bom. E a minha oração é que todos vocês construam muito, tenham muito dinheiro, sejam muito generosos, prosperem. Mas a vida não é só isso. Tem uma eternidade nos aguardando. E qual depósito nós estamos fazendo nela? A palavra do Senhor diz que vai chegar o dia que Ele não vai tremer só o Monte Sinai. Ele não vai tremer só a terra. Ele vai abalar tudo que é abalável. E só vai ficar o que é inabalável. Ei, meu irmão, sabe, o seu relacionamento com Jesus é inabalável. Se você permanecer próxima dele, você não será abalado. Sabe, meu irmão, quando tudo se levantar contra nós, quando vier perseguição, porque vai vir. Que é esse, mano? Misericórdia. Não, irmão, vai vir. Sou eu que estou prometendo, não. Foi Jesus que disse que nós viveríamos perseguições. E aí, quando tudo faltar, quando tudo acabar, você vai dizer assim, Deus, eu tenho a Ti. Eu tenho a Ti. Tu és tudo para mim. Irmão, quando não valer de nada os seus bens, seus títulos, sua riqueza, os seus lugares onde você chegou, a única coisa... Irmão, preste atenção. Você não vai chegar lá no céu com uma mala puxando assim, ó, e Jesus dizendo assim, o que é que você está trazendo para o céu? Ah, Senhor, eu estou trazendo todas as minhas conquistas. Olha que motivo de glória, olha onde eu já cheguei. Olha, eu já fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado. E faça mesmo, viu, irmão? Estude. Mas você não vai levar essas coisas para o céu. Isso é removível. Isso é abalável. Sabe, quando a gente quer colocar o nosso nome nas coisas, irmão, isso é abalável. Mas tem coisas, irmãos, que são inabaláveis. E tudo que é inabalável está atrelado à eternidade. Por isso nós precisamos entender que vai chegar o dia em que Deus vai sacudir, irmãos, às vezes Deus sacode a nossa vida, Deus balança tudo, a gente acha que não vai nem ficar de pé, mas é Deus dizendo, calma filho, calma filha, eu estou abalando, mas você vai ficar de pé porque você está firmado na rocha.
E a rocha é inabalável. Às vezes Ele vai tirar pessoas, vai colocar outras. Às vezes Ele vai tirar lugares, situações, projetos, sonhos, propostas, recursos. E você vai se sentir mexido. Mas Deus está dizendo, eu estou removendo o que é abalável para aquilo que é inabalável permanecer no seu coração. Porque quando faltar o recurso, o que é abalável vai ficar, que é a intimidade. Quando faltar o projeto, vão ficar os sonhos de Deus. Quando faltar aqueles amigos, vai ficar o melhor amigo, que nunca te abandona. Sabe, querido, tem coisas que Deus sacode mesmo, para mostrar para a gente que a gente só não pode perder a Ele. A gente só não pode perder Jesus. Irmãos, eu me lembro quando eu vim morar aqui, eu disse a seguinte coisa para Deus. Deus, o Senhor pode tirar tudo de mim, só não tira as minhas irmãs. Que eu era muito apegada com elas, né? E eu disse, não, elas duas eu não vou conseguir. E eu me lembro, irmãos, de uma noite, que eu estava em casa, dormindo, antes de casar. E eu sonhei que elas duas atravessavam uma rua, e um caminhão atropelava elas duas, e as duas morriam. E eu me acordei aos prantos, chorando. E Deus falou assim comigo, eu dou a vida e eu tiro. E eu fiquei, né, Deus, eu só não posso viver sem o Senhor. Então, por favor, não leve as minhas irmãs. Eu vou, sem elas ou com elas, eu vou. E eu lembro, irmãos, que para mim foi tão difícil aqueles primeiros anos sem elas. A gente era tão próxima, eu dizia assim, vocês duas são os meus diários ambulantes, meus chaveirinhos, são tudo. E Deus tirou o que era prioridade para mim, mas deixou Ele de forma muito mais intensa, mais forte no meu coração. Naqueles dias quando eu chorava, quando eu tive depressão, quando eu não levantava da cama, quando eu não queria tomar banho, quando eu não queria sair, quando eu não comia, de saudade de casa, o Senhor falou, eu te amo, levanta, eu estou com você. Naqueles dias eu perdi muitas coisas, os amigos ainda são os meus amigos até hoje, glória a Deus, mas eu perdi o convívio. Mas Deus estava dizendo, você vai conviver mais comigo. Eu vou me revelar mais quem eu sou para você. Sabe, irmãos, vale a pena, não tenha medo. Se Deus abalar a sua vida e tirar algo que para você parece ser indispensável, Ele não vai deixar de honrar você com a presença, com a graça, com a sua glória, com o seu amor, com o seu cuidado. Ele vai permanecer inabalável ao seu lado. Sabe, querida, a Bíblia vai dizer que nós precisamos entender isso. Porque nós, olha, irmãos, o que a Bíblia diz, verso 28. Porque nós recebemos um reino inabalável. Sabe, tudo pode passar, mas o reino onde nós fomos colocados nunca vai ser sequer... Irmãos, presta atenção, a Bíblia não diz que ele não vai ser destruído. Diz que ele não vai ser abalado. O que é abalar? Sacudir. Tirar a estabilidade. É pouco, irmãos. É pouco. Mas o reino no qual nós estamos, nem abalado, ele será. Nem abalado. E sabe aonde Deus me colocou e colocou você? Nesse reino. Nesse reino. Então o verso 28 diz, portanto, visto que recebemos nós um reino inabalável, retenhamos. O que é reter? Reter é segurar, é guardar, é conservar com firmeza. Retenhamos a graça. Irmãos, Deus está nos chamando nessa noite a segurar esse favor imerecido de Deus, que nos fez chegar numa cidade incrível, espiritual, que nos aproximou dEle, que nos deu um relacionamento livre, a um acesso na sua presença, e Ele está nos chamando para segurar isso com firmeza. Se tem alguém hoje aqui que está cambaleando na fé, eu quero dizer nessa noite que Deus vai fazer você firme, porque Ele está nos chamando para reter a graça, esse favor que nós não merecemos, e nós, depois que retivermos a graça, nós vamos servir a Deus por meio da graça. Olha o que o texto diz. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus. Irmão, não tem como servir a Deus se não for pela graça. Não, eu sou muito bom, eu sou muito capaz,
Eu sou, ó. Irmão, não tem. A gente serve a Deus é pela graça. A gente vem para a igreja e louva e adora é pela graça. A gente consegue ministrar uma canção é pela graça. A gente toca um instrumento é pela graça. A gente prega, a gente ensina é pela graça. E ai de nós, se não fosse a graça do Senhor. Ai de nós, se não fosse a graça do Senhor. E o texto diz: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Como? Olha o final do versículo. De modo agradável. Agradável, com reverência e temor. Irmãos, o autor vai dizer, olha, Deus liberou bênçãos tremendas sobre vocês. Mas vai chegar um momento que as coisas vão realmente abalar. Mas quando tudo abalar, não abra mão da graça. Retenha, segure a graça e continue servindo a Deus, não de qualquer maneira, mas de uma maneira agradável. Irmãos, a gente precisa ser agradável a Deus. Sabe o que é ser agradável? É dar prazer, é dar contentamento. Quando a gente faz qualquer coisa para Deus, isso tem que ser feito dando alegria ao coração dele. Deus, o Senhor está se alegrando com o que eu estou fazendo? Eu estou servindo de maneira aceitável ao Senhor? Está trazendo gozo ao seu coração? Está dando prazer? O Senhor está contente comigo? O texto diz, sirvamos a Deus de forma agradável, com reverência e com temor. Reverência, irmãos, é um profundo respeito que se dá por causa da dignidade daquela pessoa, daquele ser. A gente tem que ter respeito, porque ele é digno. E tem que ter temor. Temor é aquele sentimento de reconhecimento, de reverência também, não é medo. E aí você pensa, nossa, mas Deus liberou tanta bênção sobre nós, tantas palavras maravilhosas, e agora Ele vem falar que a gente tem que ter reverência, temor. Sabe por quê, irmão? Olhe comigo o verso de número 29. Porque Deus não mudou, não. Olha o verso 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Se a gente levar o Evangelho, por ele ser tão gracioso, de forma de qualquer jeito, libertina, se a gente viver o Evangelho servindo a Deus de qualquer maneira, sem agradá-lo, sem ser reverente, sem temor no nosso coração, irmãos, como me entristece, são tantas as vezes que nós vemos os escândalos, ministérios, que Deus guarde essa igreja e as igrejas em toda a face da terra. Mas como é que pessoas, irmãos, conseguem subir ao altar com a vida toda bagunçada? Irmão, está esquecendo que aquele Deus do Sinai, que desceu com fogo, continua sendo fogo consumidor. Chegamos a um lugar maravilhoso, mas Deus não mudou, querido. Servir a Deus tem que ser em santidade, tem que ser em reverência, tem que ser em temor, tem que ser em integridade, tem que dar honra ao Senhor, tem que reconhecer a dignidade dEle, o lugar que Ele ocupa de majestade, de poder, de senhorio. Irmãos, nós não podemos fazer de qualquer jeito, porque embora nós não estejamos mais no Sinai e nem na lei, tenhamos chegado ao Monte Sião, o nosso Deus continua sendo o fogo que consome. E eu quero convidar você nessa hora a ficar de pé. Porque se você entendeu quantos benefícios nós temos, você não vai mais ter medo. Você não vai fazer como aqueles homens fizeram. Quando Deus aparecer para você, você não vai ficar intimidado, dizendo, não, Moisés, fala no meu lugar. Não, você não vai fazer isso. Você vai dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, fala, Senhor. Sabe quando Deus manifestar a glória dele, irmãos, e é coisa de louco, hein? Quando Deus vem com a presença dele, se tivesse um buraco, a gente entrava. Às vezes a gente está no quarto orando, né? E a presença de Deus já, né, irmã Neuza? A gente está lá orando e vem aquela presença santa. E a gente começa a ficar assim, Deus do céu. Meu Deus, meu Deus. E teve um dia, irmão, que eu fui para debaixo da minha cama. Fiquei apavorada. De
tanta presença. Eu falei, vai me matar agora. Eu não vou sair desse quarto, Marilza. Eu pensei, eu não vou sair desse quarto viva hoje. Jesus amado. Mas, irmão, sabe, quando o Senhor vem, também vem a sua glória, também vem o seu amor, também vem a sua doçura, também vem a sua manifestação de graça, de perdão, de cura, de libertação. E nós não vamos dizer como aquele povo no Sinai, nós não queremos ouvir a Deus. Nós vamos dizer, fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Você pode dizer aí no seu lugar. Diga para Ele, Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Eu não quero ter medo da Tua presença. Eu não quero basear o meu relacionamento no medo. Eu quero me aproximar cada vez mais. Irmão, olha, esse momento é único. Não vai ter um momento igual a esse, em que você vai poder pedir a Ele, Senhor, fala comigo hoje. Senhor, eu estou cansado de abrir a Bíblia e a Bíblia parecer letras vazias e eu não ouço mais a Tua voz. Senhor, eu estou lendo por disposição disciplinar, mas eu não ouço mais nada. Senhor, fala comigo, me dá sonhos. A palavra do Senhor diz que os jovens profetizariam. Então abre a minha boca, enche, Senhor. Porque eu quero ser boca profética, boca de cura para muitos. Deus, eu estou cansado dessa vida, dessa mesmice. Irmãos, quantas vezes eu chego em casa, eu falo, como hoje. Hoje, irmãos, diante de Deus, hoje, até as 2h20 da tarde. O Daniel entrou no quarto e falou, e aí, mamãe, Deus já te deu a palavra, não foi, Dani? E eu chorando ali, desesperada, eu falei, não, eu estava em desespero, irmãos. Em desespero, em desespero. E eu disse, Deus, o Senhor... Eu cheguei no quarto, comecei a chorar e disse, Deus, o Senhor é o dono da despensa. É o dono da casa que compra o alimento e coloca na despensa. Eu sou só o mordomo. Então deixa eu acessar esse lugar onde está o alimento, Senhor. Coloca o alimento na minha boca, coloca o alimento na minha mão. Irmãos, eu estava francamente desesperada, porque eu não tinha nada para dar. Mas nós não servimos e não chegamos à cidade do Deus morto. Nós chegamos à cidade do Deus vivo. E o Deus vivo fala. E o Deus vivo provê. E o Deus vivo manifesta. E o Deus vivo realiza. Então eu quero te encorajar nessa noite a sair desse lugar do medo. Oh, da escravidão, eu não sei onde você está hoje, mas eu sei que Deus quer te levar com Ele para junto da presença. Levante suas mãos e comece a orar nessa hora. Diga, Deus, me tira o medo, Senhor. Porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória.
me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas na porta aberta é você, mas ao fechar é você, é tudo sobre você. Eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, estando com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender. Ô Senhor, nessa noite, Deus, abre os nossos olhos espirituais para a gente entender, Senhor, que às vezes o Senhor abala aquilo que é abalável, o Senhor remove tudo de lugar, o Senhor manda a tempestade, o vento, e nos faz entender, Senhor, nessa noite, que tudo isso é o teu cuidado, tirando de nós aquilo que precisa ser arrancado, Senhor. Tira-nos desse lugar de medo, tira-nos desse lugar, Senhor, em que nós não queremos ouvir a tua voz. Nessa noite, Senhor, eu libero sobre os meus irmãos uma intrepidez, uma ousadia de entrar no secreto, de entrar no lugar de intimidade, de entrar no lugar de afeto, de aconchego, de amor, de ouvir a sua voz, de ver a sua face. Senhor, que muitos aqui tenham seus olhos espirituais abertos. Olhos espirituais abertos é o que eu ministro nessa hora. Olhos espirituais abertos nessa hora. Ouvidos espirituais abertos nessa hora. Ouvidos espirituais abertos nessa hora. Ei, pés que se apressam a subir o monte santo do Senhor. Pés que se apressam a entrar na tua presença, Deus. Mãos de santidade, mãos operosas, mãos que trabalham, mãos que servem agradavelmente, mãos que servem agradavelmente, com temor, com reverência.